Tire-o. A voz de Dante era baixa, carregando uma frieza implacável e dura. Dentro do salão principal de um baile de caridade no Rio de Janeiro, o brilho dos lustres de cristal se refratava nos copos de champanhe dos convidados da elite. Lyra estava ao lado do palco do leilão. Seu pulso esquerdo estava preso no aperto de ferro de Dante. Ela não se movia. As sobrancelhas de Dante estavam profundamente franzidas, seu olhar passando por Lyra para pousar em Bianca, que estava sentada em uma cadeira de rodas logo fora da seção VIP. Bianca vestia um fino vestido branco, seu rosto pálido como papel. Ela cobria a boca, tossindo suavemente, os olhos cheios de lágrimas precárias. Dante, deixe isso. A voz de Bianca era leve como uma brisa que poderia dissipá-la. Eu só achei que o anel de diamante cushion cut antigo na mão de Lyra parecia tanto com o que minha avó me deixou, o que eu perdi acidentalmente. Eu queria ganhá-lo no leilão como recordação. Como Lyra não está disposta a se desfazer dele para o leilão de caridade desta noite, esqueça. Eu só tenho poucos meses de vida. Eu não deveria lutar por essas coisas. A mandíbula de Dante se contraiu ferozmente. A pressão no pulso de Lyra aumentou de repente. Os ossos da mão de Lyra emitiram um leve som de rangido sob a tensão. Ela engoliu em seco, levantando os olhos para olhar o homem com quem estava casada há 3 anos. Não, disse Lyra. Sua voz era muito leve, mas incrivelmente firme. Lyra, você não tem nenhuma compaixão? Os olhos de Dante ficaram frios, olhando para ela como se fosse uma estranha irracional. É só uma pedra quebrada de 5 quilates. Amanhã eu compro 10 melhores para você. Bianca já chegou a este estágio, e você insiste em humilhar lá na frente de todos esta noite. Este não é o que você comprou. O olhar de Lyra caiu no dedo do anel. Este pertencia à minha avó. Chega. Dante a cortou sem piedade, sem ouvir a segunda metade da frase. Sua mão direita agarrou diretamente o dedo do anel da mão esquerda de Lyra. Por causa do inchaço da gravidez inicial, o anel estava preso apertado. Sem hesitar, Dante puxou violentamente para fora. Um silvo agudo. A banda de metal raspou brutalmente sobre a pele de seu nó do dedo, arrancando uma camada de carne. Uma dor lancinante subiu por seus nervos instantaneamente. Aquele anel de diamante antigo, carregando o calor corporal de Lyra e fios de sangue, foi arrancado à força por Dante. Ele nem sequer olhou para ele, jogando casualmente o anel na bandeja de prata do leilão de caridade próxima. Com um tilintar nítido, o anel quicou na borda da bandeja de prata, rolou pelo tapete vermelho e continuou rolando direto para fora das pesadas portas duplas do salão principal. Os convidados ao redor arfaram. Sussurros surgiram como uma maré. Lyra olhou para seu dedo vazio. Sangue escorria da articulação, gota a gota, caindo na bainha de seu caro vestido de alta costura. Seus dedos começaram a tremer incontrolavelmente. Você está louco? Perguntou Lyra suavemente. Dante se virou, olhando para ela com um olhar condescendente cheio de aviso e impaciência. Eu sou louco? Ou você é louca? Lyra, quando você se tornou tão vaidosa e cruel, só para roubar os holofotes, você destruiria até o último recordação de uma pessoa morrendo. Encarando seu olhar, o estômago de Lyra de repente se revirou violentamente. Uma forte náusea fisiológica subiu por sua garganta. A cor sumiu de seu rosto instantaneamente e ela inconscientemente deu meio passo para trás, querendo se libertar da presença opressiva de Dante. Dante pensou que ela iria andar até lá, pegar o anel e continuar fazendo cena. Um lampejo de impiedade absoluta cruzou seus olhos. Ele ergueu a mão. Um tapa nítido, alto e impiedoso acertou em cheio o lado direito do rosto de Lyra. Todo o salão ficou em silêncio mortal. Cada conversa, cada nota de música foi completamente sufocada por aquele tapa. A cabeça de Lyra foi jogada para o lado. Um zumbido agudo e alto explodiu em seus ouvidos. Uma marca vermelha e inchada surgiu rapidamente em sua bochecha esquerda. Ela sentiu o gosto metálico enferrujado de sangue na boca. Por um segundo, seu cérebro virou uma folha em branco de estática. Senhora Vargas, se você não consegue aprender a decência mais básica, não merece ficar aqui. Dante ajustou o punho de seu terno sob medida, sua voz fria como gelo. Peça desculpas a Bianca agora mesmo, e então vá para casa e reflita sobre seu comportamento. Milhares de olhos estavam fixos em Lyra. Havia zombaria, pena e o brilho de quem assistia a um bom espetáculo. O chefe do grupo Vargas, pelo bem de sua primeira paixão doente,
Havia dado um tapa público em sua esposa legítima. Lyra virou lentamente a cabeça de volta. Ela pressionou a língua contra o interior quebrado da bochecha. Não cobriu o rosto, nem derramou uma lágrima. Apenas olhou calmamente nos olhos de Dante. Encontrando aqueles olhos calmos e mortos, sem uma única ondulação de emoção, o coração de Dante inexplicavelmente deu um salto. Seus dedos se curvaram levemente ao lado do corpo. Tudo bem, disse Lyra. Apenas uma palavra. Ela não caminhou até Bianca, nem lançou outro olhar a Dante. Virou-se. Seus saltos altos pisavam no tapete de lã espesso enquanto saía pelas portas do salão principal, passo a passo. O ar no corredor estava muito mais frio do que dentro. Lyra parou perto do rodapé vermelho escuro perto da entrada. Aquele anel de diamante antigo jazia ali quieto. Ela se abaixou, pegou-o e o apertou na palma da mão. Do lado de fora do Copacabana Palace, a chuva caía torrencialmente. O porteiro segurava um guarda-chuva, querendo se aproximar para cumprimentá-la. Lyra o ignorou. Caminhou para a chuva, parando perto da grade metálica de um bueiro na esquina da rua. Abriu a mão. Plop. Aquele anel de diamante antigo deixado por sua avó, que ela prezava tanto, que Dante havia jogado publicamente, caiu no cano de esgoto fedorento sem nenhum respingo. Depois disso, Lyra se encostou em um poste de luz. Uma cãibra violenta tomou seu estômago. Ela se agachou na chuva torrencial e começou a vomitar violentamente. Não havia comido nada a noite toda, trazendo apenas água azeda e amarga. A chuva batia em suas costas, gelando-a até os ossos. Quando terminou, ofegou pesadamente por ar, segurando o baixo ventre com as duas mãos. Uma dor pesada e arrastada irradiava de dentro. Algo quente escorria pela parte interna de suas coxas. Sob a luz amarela fraca do poste, Lyra olhou para baixo e viu sangue escorrendo por sua panturrilha até o tornozelo. Um vermelho cegante, rapidamente lavado pela chuva em um rosa pálido. Aquele era o bebê que ela havia descoberto estar carregando menos de 2 semanas atrás, o que ela nem tivera tempo de contar a Dante. Lyra olhou para aquela poça de sangue por um momento. Levantou-se lentamente. Não chorou. Seus movimentos eram ainda mais firmes e decisivos do que o usual. Chamou um táxi amarelo com a luz acesa. Hospital Albert Einstein, pronto-socorro, disse, sua voz sem um único tremor. Às 2 da manhã, as duras luzes fluorescentes brancas do pronto-socorro faziam seus olhos doerem. O ar cheirava a desinfetante e álcool medicinal. Lyra sentou em uma cadeira metálica fria. Seu vestido de alta costura encharcado colava apertado ao corpo. O médico atendente saiu segurando um ultrassom. Sua testa franzida. Um traço de pena nos olhos. Senhorita Mendes, o médico olhou pelo corredor. Sua família não está aqui? Nenhuma família. Lyra olhou para o papel na mão do médico. A batida cardíaca fetal está extremamente fraca, acompanhada de hemorragia massiva. É uma ameaça clássica de aborto. O médico suspirou. Se você se internar imediatamente, ficar de repouso e tomar injeções de progesterona, pode haver 30% de chance de salvar. Mas isso requer um familiar para assinar os riscos. O olhar de Lyra caiu no relógio na parede. O ponteiro dos segundos avançava um entalhe de cada vez. Tic, fale, não salve, disse Lyra. O médico congelou. Como? Eu disse, não salve. Lyra levantou os olhos. Seu olhar claro como um bloco de gelo. Agende o procedimento. Agora. Senhorita Mendes, isto é uma vida. Você não precisa pensar ou ligar para seu marido para discutir. Doutor. Lyra o interrompeu. Por favor, me dê o formulário de consentimento. 5 minutos depois, Lyra assinou independentemente toda a papelada. Cada traço era pesado sem um pingo de hesitação. As portas da sala de cirurgia se abriram. Lyra trocou para uma camisola hospitalar e deitou na estreita mesa de operação. As luzes cirúrgicas cegantes flamejavam acima, forçando-a a fechar os olhos instintivamente. No momento em que os instrumentos metálicos frios entraram em seu corpo, uma dor violenta de rasgar atravessou instantaneamente seus ossos. Os dedos de Lyra agarraram os trilhos da mesa de operação com força mortal. Suas unhas ficaram brancas pela força, um tom roxo aparecendo através dos nós dos dedos. Relaxe. Respire fundo. A enfermeira ao lado murmurou calmamente. Lyra não emitiu som. Sua respiração ficou rápida e fragmentada. No segundo em que a maquinaria ativou,
Uma única lágrima escorreu do canto de seu olho, desaparecendo rapidamente no cabelo nas têmporas. Aquela foi a primeira lágrima que ela derramou naquela noite e a última. Logo antes do anestesista empurrar os analgésicos, Lyra ergueu as costas da mão e limpou rudemente, com força, todo o traço de umidade de seus olhos. 1 hora depois, Lyra saiu da sala de recuperação. Seu rosto estava mortalmente pálido e seu andar um pouco rígido, mas sua coluna permaneceu perfeitamente reta. Caminhou até a janela de pagamento, passou o cartão e pegou todos os recibos. Do lado de fora do hospital, a chuva havia parado. A cidade, às 4 da manhã, exalava uma quietude mortal. Lyra pegou o telefone e discou um número internacional. Após 3 toques, uma voz feminina fluente atendeu. Valéria? Lyra começou, sua voz rouca. Meu Deus, Lyra. São 22 em Paris. Por que a mulher invisível que sumiu por 3 anos de repente me liga? A mulher do outro lado soou completamente chocada. Reserve uma passagem, a mais cedo possível. Não importa para onde, desde que saia do país. Lyra ficou na sombra sob o toldo do hospital, observando o semáforo piscar do outro lado da rua. O que aconteceu? Lyra está voltando? Sim, disse Lyra. Descongele minha conta de trust independente no Banco Suíço. Contate o departamento jurídico para preparar assumir meus assuntos privados. O outro lado ficou em silêncio por 2 segundos, seguido pelo som nítido e eficiente de um teclado. Há um voo para Zurique em 3 horas. Estou emitindo a passagem agora. Obrigada. Desligando, Lyra pegou um carro de volta para a mansão do Grupo Vargas, em Barra da Tijuca. Empurrando a porta, a casa estava completamente escura. O ar ainda carregava o leve aroma da colônia de cedro fresco que Dante havia borrifado ao sair naquela manhã. Lyra não acendeu as luzes principais, apenas ligou uma única arandela no foyer. Caminhou até o quarto principal. Puxou uma mala preta de rodinhas de 20 polegadas da prateleira inferior do closet. Não empacotou nenhum dos vestidos de alta costura da estação. Não empacotou as bolsas de couro exótico de 6 dígitos. Certamente não empacotou nenhuma das joias caras que Dante rotineiramente entregava a ela todo mês. Apenas pegou seu passaporte, documentos, algumas roupas básicas do dia a dia e um laptop pessoal fortemente criptografado. 15 minutos depois, a mala estava cheia. Lyra fechou o zíper e a colocou ao lado da cama. Virou-se, seu olhar caindo na enorme cama king size no centro do quarto, finalmente fixando no banco de veludo ao pé dela. Ali estava uma caixa de presente requintada. Dentro havia uma gravata de seda azul escura. Na ponta da gravata, uma discreta letra L foi bordada à mão com fio de prata altamente complexo. Lyra havia passado 3 meses inteiros costurando secretamente, agulha por agulha. O aniversário de Dante era depois de amanhã. Ela havia planejado dar a ele após o baile desta noite. Lyra caminhou até lá e pegou a gravata. A seda era fresca e suave. Virou-se, caminhou até a mesa do escritório, abriu uma gaveta e puxou um par de tesouras de alfaiataria afiadas. Snip. O primeiro corte cortou a letra L, que representava Dante. O fio de prata estalou, enrolando em pontas desfiadas. Snip. O segundo corte cortou a gravata bem no meio. Lyra não mostrou expressão. Suas mãos estavam incrivelmente firmes. O som das tesouras abrindo e fechando era excepcionalmente claro no quarto silencioso mortal. Ela cortou aquela gravata inestimável na qual havia derramado 3 meses de seu coração em pilhas de retalhos de tecido. Finalmente, varreu a pilha de pedaços na mão, caminhou até a sala de estar e, sem expressão, jogou-os na lixeira ao lado da mesa de centro de mármore. Depois de fazer tudo isso, Lyra pegou uma pilha de papéis de sua bolsa. Eram os registros médicos, o ultrassom e aquele formulário de consentimento cirúrgico com sua assinatura. O formulário claramente trazia um carimbo vermelho dizendo «Procedimento concluído». Lyra colocou essa pilha de papéis plana bem no centro da mesa de centro. Para evitar que voassem, pegou o copo de cristal Baccarat que Dante costumava beber água e pesou um canto das páginas. Às 5h30 da manhã, Lyra rolou sua mala preta para fora da porta da frente da mansão. O horizonte já estava virando um cinza pálido. A névoa da manhã carregava um frio que gelava os ossos. Ela puxou a porta da frente fechada, ouvindo a trava eletrônica emitir um bip agudo ao se engajar automaticamente.
Não olhou para trás, nem uma vez. Entrou no carro preto pré-reservado e desapareceu pela entrada sinuosa antes do primeiro raio de sol da manhã perfurar as nuvens. Às 9 da manhã, um Rolls-Royce preto parou suavemente em frente à mansão. Dante empurrou a porta e saiu. Seu paletó estava pendurado no braço e na mão segurava uma caixa de joias de veludo azul escuro. Depois que o baile terminou na noite anterior, Bianca o arrastara para o hospital a noite toda para exames. Saindo do hospital ao amanhecer, ele lembrou o olhar nos olhos de Lyra quando ela saiu do salão. Uma frustração irritável e inexplicável subiu em seu peito. Ele havia ido aos bastidores do leilão, passado seu cartão preto e comprado um colar de diamantes de 10 milhões de reais. Este era seu método usual. Um tapa seguido de um mimo doce. Lyra era uma mulher inteligente. Contanto que ele oferecesse uma saída, ela aceitaria e continuaria sendo a perfeita e obediente senhora Vargas. Dante empurrou as portas da frente e trocou de sapatos. Lyra chamou, seu tom carregando a habitual borda de comando. Desça. A casa estava mortalmente quieta. Não houve resposta alguma. Dante franziu ligeiramente a testa. Caminhou até a sala de estar e jogou a caixa de joias no sofá, ainda fazendo birra. Afrouxou a gravata, seu olhar varrendo casualmente pela mesa de centro. Aquela pilha de papéis brancos imediatamente chamou sua atenção. O copo de cristal pesava sobre eles. A folha de cima era um ultrassom. Ao lado da imagem, em preto e branco, havia algumas linhas de texto frio. Os passos de Dante pararam. Ele olhou para aquelas palavras, suas pupilas encolhendo ligeiramente. Caminhou até lá, estendeu a mão, moveu o copo de cristal e puxou a pilha de papéis. Ameaça de aborto acompanhada de hemorragia massiva. Formulário de consentimento cirúrgico. Assinatura da paciente, Lyra Mendes. O carimbo vermelho no canto inferior direito daquela última página picou os olhos de Dante. Seus dedos apertaram de repente. O papel foi amassado em vincos profundos em sua palma. Seus nós dos dedos ficaram brancos como sangue pela força. Lyra. A voz de Dante subiu abruptamente, carregando um traço de pânico que ele nem percebeu. Deu passos enormes até o segundo andar, quarto principal, e empurrou a porta. A porta do closet estava aberta. Na seção de Lyra, as roupas que ela usava com mais frequência haviam sumido. Aquela mala preta de rodinhas que sempre ficava no canto também havia desaparecido. A respiração de Dante parou por um segundo. Girou, seu olhar varrendo o quarto. Finalmente fixou no cesto de lixo ao lado da penteadeira. Uma pilha de retalhos de seda azul escura jazia quieta dentro. Alguns fios de prata quebrados brilhavam com uma luz fria zombeteira sob o sol da manhã. Ela havia cortado em pedaços. Havia destruído não apenas uma gravata, mas toda a sua devoção irrestrita dos últimos 3 anos, e o último elo entre eles. As pálpebras de Dante tremeram violentamente. Um senso massivo e sem precedentes de pavor agarrou seu coração como uma mão invisível. Ela havia partido, levou nada consigo, apenas a si mesma, destruindo pessoalmente cada traço que deixou para trás. Dante imediatamente puxou o telefone. Seus dedos estavam tão descoordenados que deslizou a tela errado 2 vezes antes de discar o número de Lyra. Silêncio mortal respondeu do fone. Então veio uma voz feminina mecânica e fria. Desculpe. O número que você discou está atualmente desligado. Dante apertou o telefone com força, parado no centro do quarto vazio. A luz do sol do início do outono caía sobre ele, mas ele não sentia calor, apenas um frio profundo nos ossos, se espalhando dos pés até o coração. Marcelo, termine todos os cartões pretos e cartões de crédito suplementares em nome de Lyra. Dante ficou no quarto destruído, apertando com força aquele formulário de consentimento cirúrgico amassado na mão. Sua voz não tinha inflexão, mas a subida e descida rápida de seu peito traía sua respiração. O assistente do outro lado claramente congelou, levando 2 segundos para confirmar cautelosamente. Senhor Vargas, todos eles. Até o cartão Centurion ilimitado em nome dela, todos eles. Dante o cortou. Notifique nossos agentes de aviação corporativa e tripulações de voos privados. Sem minha assinatura, Lyra não pode fretar nenhuma aeronave. Também ligue para seus gerentes de riqueza privada no Itaú e Bradesco. Congele os privilégios de saque de trust domésticos dela. Desligando,
Dante olhou para o copo de cristal Baccarat descartado na mesa de centro. 3 dias, pensou friamente. Uma mulher que acabara de passar por cirurgia de aborto com 0 recursos financeiros, que nos últimos 3 anos não fizera nada além de arranjar flores e ler livros em casa. Uma vez que ele cortasse seu fluxo de caixa e opções de viagem, quantos dias ela sobreviveria lá fora? Rasgar a gravata, deixar as contas médicas, não era nada além de uma tática autodestrutiva para forçá-lo a baixar a cabeça. Dante alisou lentamente o formulário cirúrgico amassado na mão e o prendeu de volta sob o copo de cristal. Sua mandíbula estava tensa. Ele nunca baixaria a cabeça. O chefe do Grupo Vargas nunca permitiria que alguém desafiasse sua autoridade absoluta de forma tão definitiva. Mude os códigos de segurança dos portões da frente. Dante jogou uma ordem ao mordomo, esperando do lado de fora, pegou seu paletó e saiu pela porta. A chuva em Zurique estava congelante. Lyra, vestindo uma trench coat preta, saiu do terminal VIP do aeroporto. Vento frio soprou em seu colarinho. Ela parou inconscientemente, a mão direita pressionando firmemente contra o baixo ventre. Uma dor aguda e arrastada irradiava de dentro de sua pelve. Uma fina camada de suor frio irrompeu em sua testa. Lyra, a mulher loira que esperava do lado de fora do terminal, se aproximou rapidamente, agarrando seu braço. Valéria olhou para o rosto fantasmagoricamente pálido de Lyra, suas sobrancelhas se franzindo apertadas. Você precisa ir a um hospital agora. Você parece um papel. Lyra fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, a dor em seus olhos havia sido completamente suprimida. Não precisa. Vá ao cartório. Lyra se endireitou, soltando a mão do estômago. Eles fizeram um movimento em casa. Valéria entregou a ela um tablet. A tela exibia vários e-mails urgentes. 10 minutos atrás, o departamento financeiro do Grupo Vargas congelou todos os seus cartões de crédito suplementares. Além disso, emitiram ordens de restrição aos bancos privados. Várias de suas contas domésticas agora estão bloqueadas. Lyra olhou para os avisos de congelamento na tela, deslizou o dedo suavemente e moveu os e-mails direto para a lixeira. Mais lento do que eu esperava. Ela devolveu o tablet a Valéria, abriu a porta do carro e entrou. Você contratou a equipe de segurança privada em casa. Eles chegaram à mansão em Barra da Tijuca? Chegaram, mas Valéria entrou no banco do motorista e ligou o carro. Mesmo que Dante tenha mudado os códigos, a equipe de segurança tinha acesso de override físico de alto nível e entrou. É só que a lista de inventário que você forneceu, aquelas 47 peças de alta joalheria e a dúzia de antiguidades do século XVIII, o custo logístico para embalar e enviar tudo isso é astronômico. Além disso, requer declarações alfandegárias especiais. Levará meio mês no mínimo. O carro entrou na rodovia suíça escorregadia. Lyra olhou pela janela para as florestas de pinheiros recuando. Sua voz era leve, mas cada palavra distinta. Quem disse que vamos enviar para fora? O pé de Valéria pausou no acelerador. Não enviar para fora? O valor estimado combinado desses itens é mais de 300 milhões de reais. Deixá-los lá para Dante reclamar? Vá comprar 2 martelos de demolição industriais pesados. Lyra retirou o olhar. Faça a equipe de segurança ligar todas as câmeras corporais. Certifique-se de que cada canto seja gravado. Valéria olhou para Lyra pelo retrovisor. Esmague todas as esmeraldas e diamantes em pó. Quebre as antiguidades em pedaços. Pegue uma tesoura e rasgue as Birkins Hermes e todos os vestidos de alta costura em tiras. O ritmo de fala de Lyra era sem pressa. Depois que tudo for destruído, varra todos os fragmentos para sacos de lixo industriais, embale em caixotes de madeira e use o frete internacional mais rápido para enviar à sala de correspondência da sede do Grupo Vargas. Endereçado ao CEO. Valéria arfou. Lyra, isso é 300 milhões de reais. Isso é o lixo que troquei por 3 anos de resistência e uma criança morta. Lyra pegou o telefone, retirou o chip internacional e o jogou casualmente no cinzeiro do carro. Está sujo. 5 dias depois, no escritório do CEO no topo do Grupo Vargas, no Rio de Janeiro, Dante sentava atrás de sua enorme mesa, seus dedos batendo impacientemente na superfície de madeira sólida. O assistente Marcelo estava diante da mesa, cabeça baixa. Senhor Vargas, a família Mendes respondeu.
Arthur Mendes afirmou que sua filha não contatou a família nos últimos dias. Ele também disse que se sua filha está fazendo birra por causa da senhorita Alves, ele mesmo ligará e a repreenderá, dizendo para priorizar a aliança entre as famílias Vargas e Mendes. Os dedos de Dante pararam de bater. 5 dias, sem registros de gastos, sem contato com os pais, nenhum centavo tocado em suas contas domésticas. Ela havia evaporado da face da terra. Os olhos de Dante escureceram. Ele ergueu a mão, afrouxou a gravata, pegou o telefone e abriu as mensagens. Encontrou o contato de Lira. A última mensagem ainda era a que ele enviou no baile 5 dias atrás. Vá para casa e reflita sobre seu comportamento. Dante olhou para aquela frase por um momento. Então seus dedos voaram pelo teclado. Lira, seu jogo de Guerra Fria precisa terminar. Eu parei todos os seus cartões. Até seu pai acha que você está sendo irracional. Contanto que você voe de volta antes de sexta, posso fingir que nada disso aconteceu. O assunto com Bianca termina aqui. A posição de Senhora Vargas ainda é sua. Ele digitou a mensagem, sentiu que não era suficiente e adicionou outra linha. Você não tem um centavo em seu nome. Nem pode pagar um hotel. Não force minha mão. Enviar. Um ponto de exclamação vermelho apareceu imediatamente na tela. Mensagem não entregue. A pálpebra de Dante tremeu violentamente. Ele olhou para aquele ponto de exclamação vermelho, seus nós dos dedos brancos ao apertar o telefone. Bloqueado. Ela realmente ousou me bloquear. Bom, muito bom. Dante soltou uma risada fria e bateu o telefone virado para baixo na mesa. Verifique os registros de saída do passaporte dela. Use todas as nossas conexões para descobrir exatamente para qual país ela foi. Recuso-me a acreditar que ela pode sumir no ar. Marcelo pulou, aterrorizado. Justo quando ele se virou para sair, a porta do escritório foi empurrada pela secretária. Senhor Vargas. O rosto da secretária estava cinzento, apontando para fora da porta. A sala de correspondência no andar de baixo enviou vários caixotes de frete internacional massivos. Eles disseram que a senhora Vargas solicitou especificamente que fossem entregues diretamente ao seu escritório. Dante sentou-se ereto. Um leve sorriso frio puxou o canto de sua boca. Ela quebrou afinal, enviando a bagagem de volta. Isto era um prelúdio de rendição, uma forma de testar seu limite. Tragam para dentro. Dante se recostou na cadeira e ajustou os punhos. 4 caixotes pesados de madeira, cada um com mais de 1 metro de largura, foram arrastados para o espaçoso escritório por vários guardas de segurança. Os caixotes traziam etiquetas de envio internacional de Berna, Suíça. Abram, ordenou Dante. Os guardas trouxeram pés de cabra e arrancaram os pregos do primeiro caixote um por um. O som de tábuas de madeira batendo no chão ecoou com um baque surdo no escritório quieto. Dante pegou casualmente sua xícara de café. No momento em que a tampa foi levantada, um cheiro de couro empoeirado e detritos saiu. Marcelo se inclinou para olhar, e todo seu corpo congelou instantaneamente como uma estátua encapada em gelo. O que você está olhando? O que tem dentro? Dante franziu a testa. A maçã de Adão de Marcelo subiu com dificuldade, sua voz tremendo. Senhor Vargas, o senhor deveria olhar por si mesmo. Dante colocou a xícara de café, levantou-se e caminhou até o caixote. No segundo em que seus olhos caíram sobre o conteúdo, as pupilas de Dante se contraíram bruscamente. Não havia roupas dobradas ordenadamente. Não havia cartas implorando por paz. Dentro do caixote havia uma pilha de ruína absoluta. Aquele colar de esmeralda de 15 milhões de reais, que ele havia ganho para ela na Christie's, agora estava quebrado em uma dúzia de pedaços. As pedras verdes haviam sido pulverizadas por algum objeto pesado, cobertas de rachaduras finas e poeira. Aquele ovo de Fabergé antigo, que ele havia especificamente dito a Lira para limpar cuidadosamente, agora era uma pilha de cacos coloridos descansando quieto no fundo. Ao lado jaziam dezenas de Birkin Hermes rasgadas. Os couros exóticos de crocodilo e avestruz haviam sido violentamente rasgados, zíperes e fivelas metálicas espalhadas por toda parte. Todos os 4 caixotes estavam inteiramente cheios desse tipo de lixo. A respiração de Dante parou. Ele olhou com olhos mortos para o colar de esmeralda quebrado no caixote. Aquele era o que ele havia pessoalmente colocado no pescoço de Lira em seu primeiro aniversário.
Seus passos pararam. Ele de repente deu um passo à frente e enfiou as mãos nas ruínas para cavar. Um caco afiado cortou seu dedo. Sangue pingou no couro arruinado, mas ele não parecia sentir dor, nenhuma carta, nem uma única palavra, apenas a destruição mais completa e absoluta. Silêncio, um silêncio mortal. A secretária e os guardas no escritório nem ousavam respirar. Justo então, o telefone fixo privado na mesa de Dante tocou abruptamente. Era um número criptografado. Apenas muito poucas pessoas o conheciam. Dante girou, deu passos enormes de volta à mesa e agarrou o receptor. Lyra. A voz de Dante era assustadoramente rouca, como lixa contra vidro. Você está louca? Você esmagou 300 milhões de reais em coisas e acha que isso prova que tem coragem? Do outro lado veio a voz incrivelmente calma de Lyra. Sem ondulações, sem raiva. Até o ritmo de sua respiração era firme. Lixo recebido. Quem deu a você a coragem de fazer isso? Os dedos de Dante apertaram o receptor com tanta força que suas unhas cravaram fundo na palma. Todos os seus cartões foram cortados. Você achou que esmagar essas coisas me faria dar uma segunda olhada? Lyra, você está sem um centavo agora. Com uma palavra minha, você nem terá dinheiro para comprar uma passagem de volta para casa. Terminou de falar? Quando a voz de Lyra caiu, o som de páginas virando veio pelo telefone. Dante congelou. No dia 17 do mês passado, a voz de Lyra era como um bisturi cirúrgico frio, cortando precisamente todas as fachadas de Dante. Um pagamento de 5 milhões de reais foi roteado pela conta de RP do Grupo Vargas para comprar um relógio Patek Philippe para Bianca Alves. O código da fatura é P24092. A pálpebra de Dante tremeu violentamente. Um calafrio subiu por sua espinha. Aquela transação estava escondida impecavelmente, processada como despesa de presentes para clientes de alta prioridade por contas corporativas. Por 3 anos, Lyra nunca havia perguntado sobre a empresa. Apenas desempenhava o papel da quieta senhora Vargas em casa. Como ela sabia? Você realmente auditou as contas corporativas. Um traço de descrença sangrou na voz de Dante. Lyra, você aprendeu a jogar. Em novembro passado, Lyra ignorou sua pergunta, continuando a ler naquela voz sem temperatura. Sob o disfarce de um investimento no exterior para o Vargas, você montou uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman e transferiu 40 milhões de reais para ela. O destino final desses fundos era uma conta de trust médico para Bianca Alves na Suíça. Dante cambaleou meio passo para trás, sua panturrilha batendo na borda da cadeira do escritório. Sua garganta apertou. Todos esses documentos estavam carimbados com meu selo pessoal. Você usou minha identidade como senhora Vargas para subscrever suas transferências de ativos para sua primeira paixão. Lyra soltou uma risada suave do outro lado. Não havia humor naquela risada, apenas apatia completa e absoluta. Dante, no fundo do quarto caixote, há uma caixa de veludo preto. Dentro está meu selo, pessoal. A cabeça de Dante virou bruscamente para o quarto caixote a poucos metros de distância. Eu já mandei alguém pegar uma serra industrial e cortar o selo ao meio, disse Lyra. Considere isto uma notificação. Nunca mais envie aquelas mensagens arrogantes para meu número internacional. Lyra, você não ousaria. Bip, bip, bip. A chamada foi desconectada limpa. Dante ficou paralisado ouvindo o tom de descagem. Baixou lentamente o receptor, caminhando passo a passo até o quarto caixote. Ignorando os cacos de vidro e tecido rasgado, estendeu a mão até o fundo. Sob uma pilha de roupas arruinadas, encontrou a pequena caixa de veludo preto. Abriu. Uma peça de jade branco imaculado jazia quieta dentro, exceto que havia sido fatiada perfeitamente ao meio. O corte era liso e plano, forçando a divisão do nome gravado Lyra Mendes em 2 metades completamente separadas. Dante olhou para as 2 peças quebradas de jade, seu estômago de repente se contraindo. Ele sempre acreditara que Lyra era uma videira que só podia sobreviver se agarrando a ele. Se ele cortasse seus nutrientes, ela murcharia, comprometeria. Mas agora, esta videira não apenas cortara suas próprias raízes, como antes de partir, havia aberto um buraco massivo na parede que a sustentava. Senhor Vargas, Marcelo chamou tentativamente, observando os dedos sem sangue de Dante. Dante o ignorou. Puxou o telefone
e discou o número criptografado que acabara de ligar. Desculpe, o número que você discou está fora de serviço. O polegar de Dante pressionou forte na tela até escurecer. Parado no meio de 300 milhões de reais em ruínas, olhando para os arranha-céus do rio, o governante deste império absoluto sentiu, pela primeira vez, um pânico chamado perda de controle subindo por sua espinha ao longo das bordas daquele jade estilhaçado. Coloque o nome dela na lista negra da indústria. Até o fim do dia, quero cartas confirmadas e carimbadas de todas as marcas de joalheria e casas de alta costura respeitáveis do país. Dante sentava em sua cadeira de couro preto, girando uma caneta de ouro sólido. Seu olhar nunca deixava os relatórios financeiros trimestrais à frente. Sua voz era tão calma que faltava qualquer flutuação. O assistente Marcelo estava diante da mesa segurando uma pilha grossa de arquivos, engolindo em seco. Senhor Vargas, as ligações foram feitas. Metade das principais corporações de moda e joalheria do país adicionaram o nome de Lira às listas negras de RH. Nenhuma organização legítima ousará contratá-la. Além disso, os centros de cartões de crédito de todos os principais bancos rejeitaram seus pedidos para abrir novas contas primárias. A caneta de Dante pausou, deixando uma mancha de tinta azul escura no papel. Ela contatou alguém nestes últimos 3 meses? Ele olhou para cima. Não. Seu número de telefone brasileiro permaneceu desativado. Temos pessoas vigiando os pais dela, mas eles não receberam pacotes ou ligações internacionais. Arthur Mendes estava reclamando em um jantar da Câmara de Comércio há 2 dias que Lira é ingrata e nem ligou sequer na ceia de Natal em família. Dante jogou a caneta na mesa com um baque surdo. 3 meses, exatos 90 dias. Desde o dia em que explodiu sobre as joias esmagadas, Lira havia sumido da face da terra. Ele originalmente pensou que cortar o selo e esmagar os itens era apenas o pico de seu surto emocional. Uma vez que a adrenalina passasse, uma mulher acostumada ao luxo, enfraquecida por cirurgia recente, encalhada em país estrangeiro, eventualmente ficaria sem opções. Ele selou toda a avenida para ela encontrar emprego. Queria que ela percebesse claramente que, sem Dante, sem o título de Senhora Vargas, ela nem tinha o direito de sobreviver nesta sociedade. A porta do escritório foi empurrada gentilmente. Bianca, vestindo um cardigã de cashmere solto e segurando uma garrafa térmica, entrou. Usava maquiagem muito leve, parecendo ainda mais pálida. Dante, você ficou acordado até tarde no escritório de novo. Bianca colocou a garrafa térmica, olhando para as olheiras sob seus olhos com dor no coração. O chefe fez sopa. Você deveria beber um pouco. O olhar de Dante caiu na garrafa térmica. Ele não se moveu. Seus dedos inconscientemente bateram 2 vezes no braço da cadeira. Bianca, tenho uma videoconferência multinacional em breve. Seu tom suavizou ligeiramente, mas seu corpo não se inclinou para ela. Sua saúde é fraca. Você não deveria fazer viagens especiais ao escritório. Eu só estava preocupada com você. Bianca baixou a cabeça, torcendo a bainha da camisa. As ações da divisão de luxo estão despencando ultimamente. Ouvi do conselho que é por causa do que aconteceu no baile. Danificou a imagem de alto padrão da marca. Dante, estou causando problemas para você de novo? Se Lira ainda está brava, posso voar para o exterior e pedir desculpas pessoalmente a ela. Não tem nada a ver com você. Dante a cortou, franzindo a testa. As ações estão flutuando porque nossa coleção principal para o 2º semestre do ano carece do endosso de um designer internacional de alto nível. Eu já cuidei do conselho, mas Bianca mordeu o lábio inferior. Ouvi que o desfile final de alta costura global em Paris no mês que vem é crítico para a indústria. Aquela designer lendária de topo, Cia, anunciará seu parceiro exclusivo para o próximo ano após o show. Se conseguirmos um contrato com Cia, as ações se estabilizarão. Dante, você pode me levar a Paris? Quero ajudar você, e quero vestir um dos vestidos sob medida de Cia para experimentar. Dante olhou para seus olhos expectantes e ficou em silêncio por alguns segundos. Paris. O último traço que tinha de Lira era na Europa. Embora a trilha esfriasse rapidamente, ele tinha um pressentimento de que ela ainda estava lá. Tudo bem. Dante retirou o olhar. Peça a Marcelo para reservar as passagens para a segunda que vem. 3 meses depois, a suíte penthouse no Four Seasons Hotel George Giff, em Paris.
Marcelo colocou 2 convites com folha de ouro na mesa de centro de mármore, suor fino brotando em sua testa. Senhor Vargas, estes são os ingressos para o desfile final desta noite. Sua voz era fraca. Dante estava ao lado das janelas do chão ao teto, abotoando os punhos franceses. Virou-se, seu olhar varrendo os convites, seu rosto escurecendo instantaneamente. Zona D, segunda fila. Os passos de Dante pararam. O Grupo Vargas é um dos 3 principais financiadores de luxo no mercado brasileiro. E você está me dizendo que só conseguimos a segunda fila na borda externa? Marcelo limpou a testa, sem ousar olhar para cima. Senhor Vargas, o mapa de assentos para o desfile final desta noite foi pessoalmente desenhado por Antoine Dupont, o chefe do Comitê Global de Alta Costura. No círculo deles, só se importam com linhagem de design e prestígio da indústria. Financiadores não ranqueiam alto aos olhos deles. Só conseguimos a Zona D aproveitando conexões de alto nível em vários bancos parceiros europeus. A porta do quarto se abriu. Bianca saiu vestindo um vestido incrivelmente caro. Ouvindo as palavras de Marcelo, seu sorriso congelou. Dante, não podemos sentá-la? A mídia de casa não vai dizer que o Vargas está sendo marginalizado? Os dedos de Dante se apertaram lentamente, as veias no dorso da mão inchando ligeiramente. Ele retirou o braço do aperto de Bianca e alisou a bainha do terno. O assentamento não é o ponto esta noite. Dante olhou para os convites, sua pálpebra tremendo ligeiramente. O ponto é a festa VIP depois. Não importa o custo. Preciso da assinatura de Cia esta noite. Contanto que consigamos um contrato exclusivo com Cia, seremos VIPs do comitê no próximo ano. Ele puxou o telefone e verificou a tela. Em seus contatos, aquela foto de perfil familiar ainda estava quieta na lista de bloqueados, sem um único movimento. Nos últimos 3 meses, ele havia derramado vastos recursos pela Europa procurando Lira, mas era como procurar agulha no palheiro. Aquela mulher havia sido aparentemente apagada da face da terra. Vamos. Dante deslizou o telefone no bolso do peito e caminhou para a porta. Os camarins privados nos bastidores do Grand Palais. O ar cheirava a perfume de chá branco. Do lado de fora da porta, o som de música de passarela testando e walkie-talkies era caótico e ensurdecedor, mas dentro estava tão quieto que se podia ouvir o farfalhar do tecido. Lira sentava sozinha em frente a um enorme espelho de penteadeira. Vestia um blazer preto sob medida com cintura marcante. Não usava joias complicadas. Apenas um anel arquitetônico de prata afiado no dedo indicador direito. Olhou para si mesma no espelho. Sua mandíbula, antes suave agora, era afiada como uma lâmina. Seu rosto ainda estava ligeiramente pálido, mas seus olhos seguravam uma intensidade afiada como navalha que fazia as pessoas temerem olhar diretamente. Ela levantou lentamente a mão e pressionou contra o baixo ventre. Uma dor surda e escondida pulsava ao longo de seus nervos. 2 meses inteiros de trabalho de design extenuante, puxando noites em claro com 4 horas de sono, significavam que seu corpo não havia se recuperado inteiramente daquela cirurgia impiedosa. Os dedos de Lira se cravaram ligeiramente no tecido do blazer, suas unhas pressionando as palmas. Fechou os olhos. No camarim quieto, só sua respiração ligeiramente pesada era ouvida. 2 segundos. Ela deu a si mesma apenas 2 segundos. 2 segundos depois, Lira abriu os olhos. O esgotamento e a vulnerabilidade fugaz no espelho foram completamente purgados. Em seu lugar, calma absoluta e gelo. Clique. A porta se abriu. Valéria entrou rapidamente segurando um walkie-talkie. Lira, os convidados da frente estão todos sentados. O senhor Dupont está esperando por você na entrada VIP no fim do tapete vermelho. As pessoas do Vargas estão aqui também. Estão sentadas na zona D. Lira se levantou, pegando casualmente um arquivo da mesa e entregando a Valéria. Tem a equipe jurídica pronta. Valéria pegou o arquivo, olhou e inalou bruscamente. Tem certeza de que quer puxar o gatilho esta noite? Isso causará um terremoto nos mundos financeiro e da moda. As ações do Vargas provavelmente vão cair no sino de abertura amanhã. Faça. Lira não ofereceu explicação. Pisou em seus saltos de 10 centímetros, empurrou a porta e caminhou firmemente para as luzes do corredor. Do lado de fora do Grand Palais, a chuva de outono caía constantemente. O tapete vermelho era flanqueado por mídia global e câmeras piscando.
Guarda-chuvas pretos floresciam na noite como cogumelos. Dante e Bianca, guiados pela equipe, terminaram de caminhar o tapete vermelho e esperavam no checkpoint de segurança VIP. Dante, exatamente quem é essa Cia? Bianca reclamou impacientemente. Fazendo até você esperar na fila aqui, ela é arrogante demais. Mais tarde na festa você tem que me apresentar. Quero que ela desenhe pessoalmente meu vestido de noiva. Antes que Bianca terminasse, as câmeras ao redor de repente piscaram como loucas, iluminando metade do céu noturno em branco estonteante. Todos os repórteres se viraram de volta para o início do tapete vermelho. Lentes zoomaram. Um Maybach preto com placa especial da Prefeitura de Paris deslizou silenciosamente na zona de desembarque do tapete vermelho. A segurança no checkpoint VIP instantaneamente puxou as barreiras apertadas. Dante franziu a testa e olhou. Pessoas que comandavam esse tipo de tratamento na Europa podiam ser contadas nos dedos. Antoine Dupont, o patriarca de cabelos brancos que detinha poder absoluto no mundo da moda, estava realmente segurando um grande guarda-chuva preto ele mesmo, caminhando rapidamente até a porta traseira do Maybach. Não deixou o manobrista tocar. Abriu a porta ele mesmo. Um pé com estileto preto pontudo pisou firmemente no tapete vermelho molhado de chuva. Em seguida, uma figura alta e esguia emergiu do carro. O blazer preto traçava uma silhueta de dominância avassaladora. Seu cabelo longo estava preso para trás afiadamente, revelando um pescoço longo e pálido. O som dos obturadores das câmeras era ensurdecedor. O olhar de Dante varreu casualmente, mas no momento em que tocou aquele rosto, foi como se tivesse sido atingido por um raio. Ele foi pregado no lugar. Sua respiração parou completamente. Suas pupilas se contraíram violentamente. Seu coração espremido brutalmente por uma mão invisível. Lyra, parada no fim do tapete vermelho, pessoalmente escoltada por Antoine Dupont, perseguida freneticamente por centenas de mídias globais, aquela mulher era Lyra. Os dedos de Dante apertaram violentamente. A alça de seu guarda-chuva preto soltou um estalo doentio. O sangue sumiu inteiramente de seus nós dos dedos, deixando-os de um branco fantasmagórico. Isso é impossível. Bianca cobriu a boca, sua voz tremendo. Aquela é Lyra. Como ela conseguiu entrar na Zona A? Por que aquele velho está segurando um guarda-chuva para ela? Dante não respondeu. Seu cérebro zumbia. Ele viu Lyra virar a cabeça e sussurrar algo para Dupont. Dupont, um homem notório por sua severidade, realmente sorriu com extrema deferência, até se curvando ligeiramente ao guiar lá para as portas principais. Lyra manteve o olhar fixo à frente. Seus olhos varreram os convidados esperando na Zona D, sem parar por uma fração de segundo. Enquanto passava, a menos de 3 metros de Dante, ele inconscientemente deu meio passo à frente. Lyra. A voz de Dante era terrivelmente rouca, sua maçã de Adão subindo com dificuldade. Os passos de Lyra não pausaram nem um pouco. Ela nem virou a cabeça para olhar para ele. Era como se ele fosse apenas um adereço invisível ao lado do tapete vermelho. Carregando uma aura de frieza sufocante e pressão, cercada por dezenas de guardas de segurança, ela caminhou direto pelas enormes portas douradas no centro do Grand Palais, reservadas exclusivamente para a realeza e VIPs de alto nível. As portas se fecharam lentamente no rosto de Dante. Dante ficou rigidamente na chuva, suas pálpebras tremendo violentamente. A chuva fria batia em seus ombros, mas ele não sentia nada. Por 3 meses, pensou que ela estava morrendo de fome em um cortiço. Pensou que ela estava arrependida de suas escolhas, implorando por uma passagem de volta, mas não estava. Ela havia pisado em um pedestal pelo qual ele tinha que implorar só para vislumbrar, pisando direto sobre sua cabeça. O desfile final durou 2 horas inteiras. Sentado na segunda fila da Zona D, Dante não tinha mente para olhar nenhuma das roupas na passarela. Seu olhar estava fixo como um prego nas costas da figura sentada bem no centro da primeira fila da Zona A, Lyra. Sentada no núcleo absoluto do show. À esquerda dela estava Dupont. À direita, o chefe do conglomerado mais antigo da França. Esses titãs de negócios e moda se inclinavam para sussurrar para ela. Suas atitudes humildes e ansiosas, Bianca sentava ao lado dele, seus dedos praticamente rasgando o vestido. Estava enlouquecendo de ciúme. No entanto, nem ousava respirar alto demais. A música parou. As luzes brilharam. O MC subiu ao palco
e anunciou em francês apaixonado: esta noite, estendemos nossa mais profunda gratidão à alma deste grandioso show, a membro vitalícia mais jovem de nosso comitê de alta costura, Madame Cia. Todo o local se levantou. Aplausos trovejantes irromperam. Sentada no centro do palco na primeira fila, Lyra se levantou lentamente. Virou-se de frente para toda a audiência e ofereceu um leve aceno de reconhecimento. O holofote acertou seu rosto. Frio, nobre, intocável. Dante deu um súbito meio passo para trás, seu joelho batendo no assento atrás. Cia. Ela era Cia, a deusa da indústria que o Grupo Vargas havia passado 3 meses e incontáveis recursos tentando implorar por uma reunião de 5 minutos na festa desta noite. Era ela, a esposa que ele havia pessoalmente dado um tapa, cujos cartões de crédito ele havia cortado. O peito de Dante arfava violentamente. Um senso de absurdo completo e um pânico sem precedentes se entrelaçaram, disparando direto para seu crânio. Meia hora depois, o mixer de negócios VIP no andar de cima. Não havia mídia aqui, apenas verdadeiros financistas e diretores de marcas. Dante mandou Marcelo levar Bianca de volta ao hotel. Ficou sozinho, segurando a espessa proposta de parceria do Vargas, navegando pela multidão em direção ao centro da sala, para a área cercada por estrelas. Lyra segurava uma taça de champanhe, ouvindo o CEO de uma marca italiana falar. Lyra. A voz de Dante soou atrás dela, carregada de tensão extrema suprimida. As pessoas ao redor pararam de falar, seus olhares indo e voltando entre os dois. Dupont franziu a testa e estava prestes a chamar a segurança. Mas Lyra gentilmente ergueu uma mão, parando-o. Ela se virou. Seu olhar caiu levemente no rosto de Dante. Sem raiva, sem surpresa. Como olhando para um documento irrelevante, Dante olhou para ela. Tentou encontrar um traço de fachada em seus olhos, mas falhou. Respirou fundo, forçando a aura do chefe do Grupo Vargas, baixando a voz. Você acha que mudar de identidade e montar um show em Paris apaga a sua responsabilidade por destruir 300 milhões de reais em ativos? Quem te elevou a esta posição? Para se vingar de mim? Para quem você se vendeu? O olhar de Lyra caiu em sua gravata. Ela não falou. Dante pensou que havia acertado um nervo. Seu tom ficou mais certo, carregando um senso condescendente de caridade. Pare de fazer cena. Eu emiti a lista negra da indústria em casa só para te dar uma lição. Sei que os últimos 3 meses foram incrivelmente difíceis para você, por isso usou este método extremo para chamar minha atenção. Volte comigo. Posso te dar o cargo de diretora criativa da nova linha de luxo do Vargas. Ele até estendeu a mão, querendo agarrar o pulso de Lyra. Senhor Vargas. Lyra finalmente falou. Sua voz não era alta, mas chegava claramente aos ouvidos de todos. Ela não recuou, nem desviou de sua mão. Simplesmente olhou para ele com os olhos de quem olha para um cadáver. Você trouxe a proposta de parceria do Grupo Vargas? Perguntou. A mão de Dante congelou no ar. Ele pausou, entregando subconscientemente a proposta na mão esquerda. Pensou que ela finalmente estava aceitando a saída, concordando em cooperar. Lyra não a pegou. Valéria deu um passo à frente, pegou o documento de 100 páginas, folheou até a última página e apresentou a Lyra. Lyra puxou uma caneta tinteiro de prata do bolso do blazer. Artigo 7 de sua proposta exige que o Vargas detenha 60% de participação acionária na marca conjunta e requer que a linha de produção dependa da fábrica de seda centenária que o Vargas adquiriu em Lyon, disse Lyra, seu ritmo firme, declarando fatos objetivos. Dante franziu a testa. Aquela era a carta de triunfo central do Vargas. A fábrica de Lyon era seu capital para expandir na Europa. Como esta mulher sabia tão claramente? Ele endireitou as costas. A cadeia de suprimentos do Vargas é a melhor da Europa. Uma vez que assinar, você pode ter qualquer coisa que quiser. No contrato de aquisição da fábrica de Lyon há 2 anos, havia um adendo de holding proxy. Lyra o interrompeu, sua voz congelante. A pálpebra de Dante tremeu. O que você quer dizer? Quero dizer que aquela fábrica não pertence ao Grupo Vargas. Lyra olhou para ele, os cantos de sua boca sem nenhuma fração de curva. Foi totalmente adquirida pelo meu fundo de trust privado. Você está apenas gerenciando por procuração. As pupilas de Dante se encolheram a alfinetes. Sua respiração caiu instantaneamente em caos. Aquela aquisição há 2 anos era incrivelmente complexa.
Lyra nunca havia perguntado sobre assuntos corporativos. Como ela poderia ter usado seu trust? Espere. Aquela era a conta escondida que Arthur Mendes havia montado para ela antes do casamento. Esta manhã, às 8. Lyra destampou a caneta de prata. Notifiquei a fábrica de Lyon para cessar indefinidamente o fornecimento de quaisquer matérias-primas ao Vargas. As linhas de produção de luxo do Vargas na Europa agora estão completamente paralisadas. Dante deu um súbito passo à frente, seus dedos se curvando em punhos apertados, seus nós dos dedos tão brancos que ameaçavam perfurar a pele. Ele sempre pensara que controlava tudo, pensara que cortar os cartões dela cortava sua linha de vida. Nunca esperara que nos últimos 3 anos ela houvesse quietamente segurado uma faca em sua jugular. Lyra não lhe deu espaço para respirar. Segurando a caneta de prata, pressionou sobre a proposta do Vargas, o documento que Dante via como salvação, e desenhou um X massivo e impiedoso do canto superior esquerdo ao inferior direito. O som da pena rasgando o papel era ensurdecedoramente áspero na sala quieta. Sua proposta é rejeitada. Lyra jogou casualmente a proposta aos pés de Dante. O pesado documento se espalhou pelo caro tapete. Pegue seu lixo e saia do meu show. Depois de dizer isso, jogou a caneta para Valéria, virou-se e caminhou para o lounge VIP, sem lhe dar outro olhar. Dante ficou completamente sozinho no centro da multidão. As elites da moda europeia olhavam para ele como para um palhaço. Olhou para a proposta rasgada a seus pés. Era como se um punhado de vidro esmagado estivesse preso em sua garganta. Não conseguia engolir nem cuspir. Um senso massivo de perda de controle e o terror de ser completamente esmagado finalmente subiu por sua espinha rígida, espalhando-se selvagemente por todo o seu corpo. Lyra pressionou a palma direita plana contra a enorme janela do chão ao teto de seu estúdio de design. A chuva fria de Paris batia pesadamente contra o vidro exterior. Trilhas de água serpenteavam para baixo, borrando as luzes neon das ruas abaixo. O frio irradiando do vidro se infiltrava em sua pele, mas ela não puxou a mão de volta. De dentro de seu baixo ventre vinha uma dor lenta e pesada. 2 semanas de rascunho de padrões de alta intensidade, combinadas com a guerra empresarial exaustiva na festa desta noite, haviam empurrado seu corpo à beira do colapso. Lyra fechou os olhos e descansou a testa contra o vidro frio. Sua respiração era muito leve e rasa. Cada inalação vinha com uma dor inevitável na lombar. Seus dedos se curvaram inconscientemente contra o vidro, suas unhas raspando a superfície lisa com um leve rangido. O interfone interno na mesa de rascunho de repente piscou vermelho. Lyra, a voz de Valéria veio, misturada com pânico óbvio e ruído de fundo. Há uma situação no andar de baixo. Aquele Dante Vargas forçou entrada. A segurança não consegue pará-lo. Ele está ficando físico. Chamamos a polícia? Lyra levantou lentamente a testa do vidro. O esgotamento e a névoa fisiológica de dor em seus olhos foram completamente purgados no meio segundo, que levou para piscar. Não chame a polícia. Lyra se virou, sua voz perfeitamente nivelada. Deixe-o subir. 5 minutos depois, as pesadas portas duplas de madeira do estúdio foram violentamente empurradas de fora. Com um baque surdo, as portas bateram nos limitadores de parede e quicaram de volta. Dante estava na porta. Seu caro casaco de cashmere brioni estava completamente encharcado. A água da chuva pingava de seu cabelo desgrenhado. Sua gravata estava puxada torta, e os 2 botões de cima da camisa haviam saltado, revelando clavículas que arfavam violentamente com sua respiração rápida. O homem que era usualmente imaculado e intocável agora parecia uma fera encurralada que havia se perdido em uma tempestade e completamente quebrado. Lyra estava atrás da enorme mesa de rascunho de madeira sólida, segurando um par de tesouras de alfaiataria de prata. Observou-o entrar calmamente. 2 enormes guardas de segurança franceses seguiam de perto atrás de Dante, cacetetes sacados. Com um único olhar de Lyra, eles pulariam. Lyra ergueu a mão segurando as tesouras e acenou gentilmente 2 vezes. Os guardas trocaram um olhar, recuaram do quarto e puxaram as portas fechadas. O estúdio massivo ficou apenas com o ruído branco da chuva contra o vidro e a respiração pesada e irregular de Dante. Ele deu passos longos através dos retalhos de tecido e formas de vestidos, caminhando direto até a mesa de rascunho. Água pingava de seu casaco no caro tapete persa,
florescendo em manchas escuras. Você está satisfeita agora? Dante plantou ambas as mãos na mesa de rascunho, olhando fixo nos olhos de Lyra. Seus olhos estavam injetados. Suas pálpebras tremiam incontrolavelmente. As 4 cadeias de suprimentos principais do Vargas na Europa foram completamente fechadas esta manhã. As ações atingiram o limite inferior assim que o mercado abriu. 30 bilhões de reais evaporaram em uma manhã. O conselho de diretores está sentado em meu escritório agora batendo os punhos na mesa. A voz de Dante era tão rouca que soava como se tivesse sido lixada. Lyra, você fez tudo isso só para me forçar a vir te encontrar, não foi? Lyra colocou as tesouras. O metal batendo na madeira fez um som frio e nítido. Você está bloqueando meus blueprints, disse ela. A respiração de Dante parou. Ele olhou para o rosto sem emoção dela. Seus dedos se apertaram lentamente na mesa, seus nós dos dedos ficando de um branco fantasmagórico pela força. Respirou fundo, endireitou-se de repente e puxou um envelope manila do bolso interno de seu casaco encharcado. Bateu-o nos blueprints à frente de Lyra. Eu mandei Bianca embora. O ritmo de Dante se acelerou, carregando uma necessidade urgente de provar a si mesmo. Mandei pessoas voarem com ela para Genebra durante a noite. Cortei todos os cartões de crédito em nome dela e tomei de volta a casa que emprestei aos pais dela. Ela nunca mais aparecerá na nossa frente. O que aconteceu no baile de caridade? Fui impulsivo. Peço desculpas. Ele pausou, empurrando o envelope ligeiramente para frente. Dentro está a escritura de transferência da mansão em Barra da Tijuca. Eu transferi a propriedade inteiramente para seu nome sozinho e um acordo de transferência de 10% das ações do Vargas. Dante olhou para ela intensamente, seu tom carregando um apelo desesperado que não percebeu, misturado com sua pressão habitual. Lyra, se você já desabafou raiva suficiente, venha para casa comigo. Você é a senhora Vargas. Somos marido e mulher. Com seu status e reputação atuais, mais o capital do Vargas quando voltarmos ao Brasil, ninguém jamais ousará olhar para baixo para você novamente. Lyra baixou os olhos, seu olhar caindo no canto do envelope que havia sido umedecido pela chuva. Não estendeu a mão para ele. Quando você descobriu que eu estava em Paris, Lyra perguntou uma pergunta completamente não relacionada. Dante congelou. Isso não importa. Eu utilizei. Você utilizou privilégios de voo privado da Autoridade de Aviação Europeia. Lyra o cortou, seu olhar mudando do envelope para o rosto dele. Porque você descobriu que o sanatório de luxo privado que arranjou para Bianca em Genebra rejeitou a aplicação de admissão dela esta manhã. Os passos de Dante falharam. Ele olhou para Lyra em descrença, suas pupilas se expandindo incontrolavelmente. Como você sabe sobre o sanatório de Genebra? A maçã de Adão de Dante subiu violentamente. Lyra pegou as tesouras de alfaiataria e bateu casualmente na borda do envelope. Na quarta-feira passada você mandou Marcelo processar os papéis de transferência de Bianca. Você pensou que só enviá-la para fora do país fecharia o capítulo. A voz de Lyra permaneceu perfeitamente plana. Mas você não sabia que o controlador por trás daquela instalação é meu parceiro. A tinta em sua assinatura como garantidor financeiro dela nem havia secado antes que uma cópia fosse colocada em minha mesa. O rosto de Dante ficou mortalmente pálido. Você até adicionou uma cláusula à garantia dizendo que todas as despesas médicas seriam cobertas indefinidamente pelas contas offshore do Vargas. Lyra olhou para ele. Dante, você pega 10% das ações do Vargas, que estão prestes a se tornar papel, sem valor, e uma mansão hipotecada para comprar a lealdade vitalícia de Cia. Enquanto isso, você pavimenta uma estrada dourada vitalícia para sua primeira paixão. Seus cálculos são amarrados mais apertados que suas gravatas. Aquilo foi apenas por obrigação moral. A voz de Dante subiu abruptamente. Ele deu um passo à frente, seu corpo batendo pesadamente contra a borda da mesa de rascunho. Seus dedos cravaram na madeira, veias saltando no dorso das mãos. Ela não viverá muito mais. Eu só queria enviar lá para longe. Lyra, a pessoa que realmente me importo é você. Se eu não me importasse com você, eu abandonaria a bagunça em casa, arriscaria ser destituído pelo conselho e voaria 8 horas até Paris para te encontrar. Seu cuidado é pelos preços das ações do Vargas. Lyra pegou o envelope manila. Dante pensou que ela finalmente aceitaria. Seus ombros tensos relaxaram ligeiramente.
Assim que você assinar, voamos de volta amanhã e realizamos uma coletiva de imprensa conjunta. Toda essa turbulência passará, disse Dante ansiosamente. Lyra ignorou suas palavras. Segurando o envelope, caminhou ao redor da mesa de rascunho em direção a um triturador de papel industrial de alto nível no canto do quarto. A voz de Dante morreu em sua garganta. Lyra, o que você está fazendo? Ele girou, olhando para suas ações. Lyra pressionou o botão verde de iniciar. A máquina rugiu a vida com um zumbido baixo. Ela rasgou o envelope. Puxou a pilha grossa de escrituras de propriedade e acordos de transferência de ações, e sem olhar para uma única página, empurrou o documento de cima carimbado com o selo corporativo do Vargas verticalmente na fenda de alimentação. As lâminas diamantadas afiadas engataram instantaneamente, mastigando o acordo inestimável em confetes minúsculos que choviam no bim claro abaixo. As pálpebras de Dante tremeram violentamente. Ele avançou, tentando arrancar os documentos restantes da mão dela. Você está louca? Isso é 10% do Vargas. Você sabe o que está fazendo? Justo quando a mão de Dante estava prestes a tocar os papéis, Lyra empurrou a pilha restante, envelope e tudo, direto no triturador. A máquina gemeu sob a carga. Dante agarrou o ar vazio, sua mão batendo contra a carcaça metálica fria do triturador. Olhou para o confete impossível de remontar no bim, e a última corda tensa em seu cérebro estalou com um eco nítido. Lyra. Ele virou a cabeça violentamente, sua mão direita agarrando o pulso de Lyra. A força era imensa. Um anel vermelho apareceu instantaneamente em sua pele. Por quanto tempo você vai continuar esta birra? A voz de Dante perdeu completamente o controle, virando um rugido suprimido. Ofegava pesadamente no ar frio, seus olhos travados nos dela. Eu abandonei meu orgulho. Pisei em minhas próprias linhas de fundo. Cruzei o Atlântico para implorar a você. O que mais você quer de mim? Só ficará satisfeita quando me destruir. Destruir o Vargas, destruir cada último traço do que tivemos. Seus dedos apertaram como um torno. Tentou usar força física para reclamar uma fração do controle absoluto que uma vez tivera sobre esta mulher. Lyra não lutou, deixou-o agarrar seu pulso. Seu olhar viajou dos dedos de nós brancos dele até seus olhos. Solte, disse Lyra. 2 palavras, sem surto emocional, sem acusações histéricas. Dante olhou em seus olhos. Não havia ódio, nem ressentimento, nem mesmo raiva básica. Havia apenas um vazio de alguém que havia visto através de tudo e uma apatia profunda. Aquele olhar o aterrorizava mais que um tapa no rosto. Seus dedos enrijeceram, seu aperto, afrouxando subconscientemente uma fração. Lyra imediatamente puxou o pulso livre. Deu um passo para trás, estabelecendo distância física. Então enfiou a mão no bolso do blazer e puxou seu telefone. Dante a observou, engolindo em seco. O que você está fazendo? Lyra destravou a tela, abriu os contatos e puxou aquele número privado criptografado que Dante havia tentado usar. Virou o telefone, segurando-o no rosto dele. Dante viu claramente a tela. Era a página de configurações de contato de emergência. Ao lado do número, claramente lia cônjuge, contato primário. Ela o havia forçado a configurar isso no telefone dela 3 anos atrás, quando se casaram pela primeira vez. Você não sempre quis saber como eu tinha certeza que você viria a Paris esta noite? Lyra olhou para ele, sua voz cristalina sobre o rugido do triturador. A respiração de Dante parou. 3 dias atrás, eu intencionalmente usei este número para logar no sistema de rastreamento de voos em casa. O olhar de Lyra o perfurou friamente. Sabia que suas pessoas estavam monitorando todas as minhas antigas pegadas digitais. Deixei este acesso de contato de emergência ativo. Não deletei só para te atrair aqui. Dante cambaleou, suas costas batendo na parede. Você me atraiu aqui só para me humilhar na minha cara? Sua voz tremeu. Não. Bem na frente dos olhos de Dante, Lyra tocou na tela. Remover privilégios de contato de emergência? Confirmar. Em seguida, voltou para a lista principal de contatos, deslizou para a esquerda no nome dele. Deletar contato? Confirmar. Aquele número familiar desapareceu completamente da tela. Eu te atraí aqui para que você pudesse assistir com seus próprios olhos enquanto eu jogo a última conexão entre nós no lixo. Lyra colocou o telefone de volta no bolso. Olhou para o homem caído contra a parede,
parecendo inteiramente drenado de força. Você pensou que vir aqui com ações e casas era um ato de graça. Pensou que tudo o que fiz foi para chamar sua atenção. Sua voz ecoava no estúdio cavernoso. Dante, desde o exato segundo em que você puxou aquele anel do meu dedo no baile, você já era um homem morto para mim. Dante olhou para ela. Seus lábios se abriram silenciosamente, mas nenhum som saiu. Suas mãos pendiam frouxas ao lado do corpo, seus dedos tremendo de pânico e desespero extremos. Finalmente percebeu que ela verdadeiramente não o queria mais. Não estava fazendo birra, não estava negociando. Estava completamente, totalmente arrancando-o de sua vida. Amanhã às 9, minha equipe jurídica formalmente submeterá uma ação por quebra de contrato contra o Grupo Vargas ao Tribunal Internacional de Arbitragem. Lyra se virou e caminhou de volta à mesa de rascunho. Saia do meu estúdio. Nunca mais ponha o pé em meu território. Dante ficou rigidamente. Os guardas franceses abriram a porta e o flanquearam, gesticulando para que saísse. Dante não resistiu. Como uma concha drenada de sua alma, caminhou lentamente para a porta, passo a passo. No limiar, parou e olhou para trás. Lyra já havia pegado suas tesouras, cabeça baixa em foco sobre seus blueprints. Suas costas estavam retas e afiadas, como se a conversa que acabara de destruir seu mundo inteiro não fosse nada além de um grão insignificante de poeira. O triturador havia parado. Apenas a chuva fria continuava seu assalto incansável nas janelas, fazendo um som sufocante. O olhar de Dante demorou nas costas dela por um longo tempo. Finalmente as portas se fecharam pesadamente em seu rosto. Tire os tópicos em alta. O departamento inteiro de RP está morto? Dentro do escritório do CEO do Grupo Vargas, Dante bateu um tablet na mesa de madeira sólida. A tela instantaneamente se estilhaçou em uma teia de aranha, o reflexo espelhando seus olhos injetados. Marcelo estava 3 passos atrás, suor frio pingando de seu queixo no tapete. Senhor Vargas, não conseguimos tirar. A voz de Marcelo tremia. Logo antes do mercado abrir esta manhã, dezenas de grandes veículos de mídia nacional receberam simultaneamente um ledger anônimo. Detalha exatamente como a Fundação Médica da família Alves tem lavado dinheiro e desviado fundos de caridade nos últimos 3 anos. A Polícia Federal está envolvida. A propriedade dos Alves foi invadida meia hora atrás. Os pais de Bianca foram detidos no aeroporto, tentando deixar o país. O peito de Dante arfava violentamente. Isso não é tudo. Marcelo engoliu em seco, enfrentando a tempestade. Anexado ao ledger que a mídia publicou, havia um extrato bancário mostrando suas contas offshore, pagando taxas médicas exorbitantes para Bianca Alves. Agora toda a internet está condenando o Vargas, nos chamando de cúmplices na corrupção dos Alves. As ações do Vargas abriram em limite inferior. Capitalização de mercado caiu por 40 bilhões de reais em uma manhã. Dante se apoiou pesadamente na mesa, seus nós dos dedos brancos como osso. Ela havia feito seu movimento. Ele sabia que Lyra fizera isso. A mulher que ele uma vez tratara como um acessório frágil não apenas cortara sua cadeia de suprimentos europeia, mas também havia desenterrado todos os segredos sujos da família Alves, desferindo um golpe letal precisamente quando Vargas estava em sua fraqueza. As pesadas portas duplas do escritório foram empurradas. Vários membros do Conselho de Cabelos Brancos invadiram. Liderando estava o tio de Dante, Ricardo Vargas. Até onde você vai deixar isso ir? Ricardo bateu sua bengala no chão. Por alguma mulher secundária, você humilha publicamente sua esposa legítima. E agora causou este desastre massivo. O Tribunal Internacional de Arbitragem em Paris abre o caso de quebra de contrato da fábrica de Lyon amanhã de manhã. Se perdermos, todos os ativos do Vargas na Europa serão congelados. Toda a família Vargas queimará com você. Dante não disse nada. Sua mandíbula estava apertada. Eu já contatei Arthur Mendes. Ricardo deu um passo à frente, seu rosto frio. Os Mendes estão aterrorizados de serem implicados e concordaram em mediar. Você vai voar para Paris agora mesmo e trazer Lyra de volta, contanto que ela emita uma declaração dizendo que isto é uma disputa marital e desista da arbitragem. O Vargas pode ser salvo. Ela não vai te ver. A voz de Dante era rouca, como engolindo areia. Isso não cabe a ela. Ricardo zombou. Ela se casou na família Vargas. De que adianta falir-nos para ela?
Pegue a equipe jurídica. Redija uma transferência de 20% das ações corporativas. Dê a ela algum poder real para aplacá-la. Dante fechou os olhos. Sabia que 20% não satisfaria a Lyra de hoje. Apenas dias atrás em Paris, ela rasgara sem um segundo olhar. Mas esta era a última chance do Vargas e sua última chance. Marcelo. Dante abriu os olhos, uma resolução cinza morta neles. Diga ao jurídico para mudar os números. Transfira todas as minhas ações pessoais no Vargas, todos os meus trusts offshore e todos os meus imóveis domésticos. Transfira tudo para o nome de Lyra. Os olhos de Ricardo se arregalaram em choque. Você está louco? Isso são 20 bilhões de reais em ativos. Você está entregando sua mão inteira. Como terá posição na família Vargas novamente? Faça como eu digo. Dante pegou seu paletó da cadeira e caminhou para a porta. Prepare o jato para Paris. Na manhã seguinte, Tribunal Internacional de Arbitragem em Paris, dentro da sala de mediação 1, estava quieto como um alfinete caindo. O enorme lustre de cristal lançava uma luz branca fria sobre a mesa de mogno de 9 metros. Lyra vestia uma blusa de seda branca minimalista sob um blazer preto estruturado. Sentava de um lado da mesa, segurando uma xícara de café preto quente. Seu rosto estava pálido, mas sua coluna perfeitamente reta. Seus olhos focados claramente nos documentos à frente. Sentados ao lado dela, estavam 3 advogados internacionais franceses de alto nível, em robes pretos e Valéria, executando seu trust. Na cabeceira da mesa, sentavam 3 árbitros internacionais severos. Passos urgentes se aproximaram. As portas de Nogueira foram empurradas por oficiais de justiça do tribunal. Dante entrou. Seu andar era rígido. Seu terno cinza escuro ainda estava afiado, mas as pesadas olheiras sob seus olhos e a linha apertada de sua boca o faziam parecer uma corda de arco prestes a estalar. Atrás dele estavam Ricardo Vargas, 2 membros do conselho, um exército de advogados e Arthur Mendes claramente voado durante a noite para aplicar pressão. Lyra observou seu pai entrar. Os dedos segurando sua xícara de café não tremeram uma vez. Simplesmente olhou para longe calmamente, retornando o olhar aos documentos. Vossas Excelências. O principal advogado do Vargas deu um passo à frente. Antes da audiência formal, meu cliente deseja iniciar uma negociação final de acordo extrajudicial. O árbitro-chefe assentiu e olhou para Lyra. Madame Cia, aceita a negociação? Lyra colocou a xícara de café com um tilintar suave. Sim, deem a ele 5 minutos. A delegação do Vargas sentou do lado oposto da mesa. Arthur Mendes olhou para sua filha franzindo a testa e falou primeiro. Lyra, você causou cena suficiente. Dante sabe que estava errado. Os Alves aprenderam a lição. Como uma mulher sozinha vai sobreviver no exterior? Desista da arbitragem hoje na frente de seus anciãos e vá para casa com Dante. Tenha algum respeito pelas 2 famílias. Lyra não olhou para cima. Virou uma página de seu arquivo. Senhor Mendes, negócios são negócios. Se está aqui para discutir assuntos familiares, a saída é à sua esquerda. Isto é um tribunal de arbitragem internacional. O rosto de Arthur ficou lívido. Bateu a mão na mesa. Como ousa? Arthur, acalme-se. Ricardo parou e virou para Lyra, suavizando o tom. Lyra, somos todos família. Dante foi um bastardo e eu o repreendi. O Grupo Vargas afeta o sustento de dezenas de milhares de pessoas. Você é uma garota inteligente. Não deve se engajar em destruição mútua. Diga seus termos. O que quiser. Lyra finalmente olhou para cima. Seu olhar passou por Arthur e Ricardo, pousando diretamente no rosto de Dante. Dante havia estado olhando para ela desde que entrou, observando seu comportamento calmo, gracioso e intocável. O buraco negro sem fundo em seu peito rasgava viciosamente suas entranhas. Levantou-se. Sob os olhares chocados de todos, Dante caminhou ao redor da enorme mesa de mogno, passo a passo, até ficar bem na frente de Lyra. O oficial de justiça deu um passo à frente, mas Lyra ergueu uma mão para acenar. Luz. Dante parou a meio passo de distância. Olhou para baixo para ela. Lyra. Sua voz estava destruída, tremendo violentamente. Puxou um documento grosso do bolso interno. A capa lia em folha de ouro francês. Acordo de transferência de ativos irrevogável. No segundo seguinte, os joelhos de Dante se dobraram
e ele caiu direto no tapete vermelho escuro, ajoelhando bem na frente de Lyra. Arfadas ecoaram pela sala de mediação. Ricardo se ergueu de um salto, sua bengala tilintando no chão. Dante, o que você está fazendo? Você representa a família Vargas. Arthur Mendes ficou atordoado em silêncio. Um CEO bilionário, um tirano corporativo impiedoso, estava ajoelhado diante de uma mulher em um tribunal internacional na frente de advogados e anciãos, abandonando completamente sua dignidade. Dante estava surdo ao quarto. Segurou o documento com ambas as mãos para Lyra, seus olhos tão vermelhos que pareciam sangrar. Lyra, isto são 20 bilhões de reais. Todas as minhas ações no Vargas, todos os meus ativos aqui e no exterior. Suas cordas vocais rangiam. Eu trouxe tudo. Só assine, e é tudo seu. Sua respiração era irregular, entrelaçada com imploração desesperada. As ações, o título de Senhora Vargas, é tudo seu. Dante olhou para ela, apertando a pasta com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Você me puniu o suficiente. Venha para casa comigo. A sala estava em silêncio mortal, salvo pela respiração pesada de Dante. Todos olhavam para Lyra. A tentação de 20 bilhões de reais mais a rendição absoluta de um homem poderoso. Para qualquer um, este era o fim vitorioso definitivo de um enredo de vingança. Lyra baixou os cílios. Seu olhar descansou no rosto pálido e patético de Dante por 2 segundos. Então, olhou para o acordo de transferência de ativos. Não estendeu a mão para ele. 4 de novembro, 2 anos atrás. Lyra falou de repente. Sua voz era incrivelmente clara na sala quieta. Seu ritmo firme, desprovido de qualquer flutuação emocional. A mão de Dante enrijeceu. Sua pálpebra tremeu violentamente. Você se encontrou com um gerente de Trust Offshore das Ilhas Cayman no Hotel Península no Rio. Lyra olhou para ele como se lesse um relatório financeiro que nada tinha a ver com ela. Você me disse que estava em um fórum financeiro asiático. As pupilas de Dante se encolheram a alfinetes. Sua respiração parou inteiramente. Meia quinzena depois, 6 grandes projetos imobiliários sob o Vargas declararam perdas no papel. Imediatamente após, 1 bilhão de reais foi roteado por uma complexa teia de empresas de fachada para aquela conta nas Cayman. Lyra abriu a gaveta ao lado e pegou uma pasta de arquivo cinza escura. Os lábios de Dante se moveram, mas nenhum som saiu. Suor frio rolou por suas têmporas. Você usou minha autoridade de assinatura conjunta nas contas offshore do Vargas para registrar aquele 1 bilhão de reais como dívida ruim por meus investimentos pessoais falidos, usando para encobrir evasão fiscal corporativa massiva. Lyra desenrolou a corda na pasta. Se a Receita Federal auditasse, eu seria a parte primariamente responsável. Não, não. A maçã de Adão de Dante subiu. Lyra, aquilo era apenas evasão fiscal corporativa padrão. Nunca quis te machucar, eu só. Você só pensou que eu nunca leria os apêndices em inglês. Pensou que eu seria para sempre a idiota esperando por você em casa. Lyra o cortou, puxou uma pilha grossa de papéis da pasta e bateu diretamente no rosto de Dante. A borda afiada do papel cortou sua bochecha, deixando uma linha fina de sangue. Dezenas de páginas de extratos bancários carimbados e evidências de delação premiada se espalharam pelo tapete, horrivelmente completas. Este é um relatório de delação para 1 bilhão de reais em fraude fiscal, completo com cadeia de evidências para a transferência ilegal de ativos conjugais. Lyra olhou para ele friamente. Às 8h desta manhã, os originais foram colocados nas mesas da Receita Federal e da Interpol. Do outro lado da mesa, as pernas de Ricardo falharam e ele desabou de volta na cadeira, seu rosto branco como papel. 1 bilhão de reais em fraude fiscal. Aquilo era uma sentença de morte que deslistaria o Vargas e enviaria seus executivos principais para a prisão federal. Ajoelhado no chão e olhando para as evidências espalhadas, Dante parecia que sua alma havia sido sugada. Seus dedos espasmaram incontrolavelmente. Lyra colocou as últimas 2 folhas finas da pasta gentilmente sobre o acordo de ativos de 20 bilhões. Era um acordo de divórcio. Eu não preciso de seu lixo de 20 bilhões de reais. Lyra olhou para o homem ajoelhado a seus pés, seus olhos desprovidos de temperatura. Pegue suas ações e gaste devagar na prisão federal. Pegou sua caneta tinteiro e jogou no tapete na frente de Dante. Rolou 2 vezes
e parou perto de seus dedos brancos. Assine. Cuspiu as últimas palavras, cada sílaba como uma lâmina coberta de gelo. E então saia da minha vista. As mãos de Dante pressionaram contra o tapete. Olhou para o acordo de divórcio. As vozes, a luz, tudo parecia ser sugado de seu mundo. O império do qual se orgulhava tanto, o controle pelo qual lutara tanto para manter, a dignidade que abandonara hoje, tudo foi moído em pó antes destas poucas páginas. Tentou olhar para Lyra uma última vez, mas descobriu que nem tinha força para levantar a cabeça. Uma agonia rasgando atravessou seu peito. Era o desespero de realmente perder tudo, de ter toda a rota de escape cortada. Após 2 minutos de silêncio mortal, os dedos trêmulos de Dante lentamente alcançaram a caneta. A caneta pairou sobre a linha de assinatura. Sua mão tremia violentamente. A caneta customizada que usara para assinar incontáveis contratos de bilhões de reais agora pesava como um ferro de marcar. A sala estava silenciosa. Os olhos de todos estavam fixos em sua espinha curvada. Engoliu em seco. Seu olhar se moveu do lettering em negrito do acordo de divórcio, tentando ver o rosto de Lyra. Lyra sentava do outro lado, olhando para seu telefone, rolando um e-mail em francês. Se eu assinar, você realmente vai desistir da arbitragem? A voz de Dante estava seca, segurando um fio microscópico de esperança. Lyra não olhou para cima. Você não tem o direito de fazer perguntas. Dante fechou os olhos, respirou fundo e pressionou a pena pesadamente no papel. A assinatura estava torcida e bagunçada. Ao terminar o traço final, a pena rasgou o papel. Soltou. A caneta rolou para longe. Eu assinei. Dante olhou para cima. Lyra, não me resta nada. Agora podemos. Antes que terminasse, Valéria caminhou e arrancou o acordo. Lyra travou o telefone, levantou-se, colocou no bolso, deu uma instrução a Valéria e pegou seu blazer da cadeira. Justo então, as pesadas portas de Nogueira foram violentamente empurradas de fora. 4 oficiais de polícia financeira franceses entraram, armas no coldre, segurando um mandado, seguidos por 2 agentes da Interpol. Senhor Dante Vargas, o oficial francês principal mostrou seu distintivo. Recebemos inteligência e evidências verificáveis sobre seu envolvimento em lavagem de dinheiro transnacional, evasão fiscal massiva e transferências ilegais de ativos. Você está preso. Ricardo pulou da cadeira, suas pernas falhando, e caiu no chão. Meus remédios. Segurou o peito, ficando roxo. A equipe jurídica do Vargas caiu em caos. A polícia os encarou. Dante ajoelhado no chão, seu cérebro em curto-circuito. 2 oficiais deram um passo à frente. Agarraram-no pelos ombros e o ergueram. Algemas metálicas frias clicaram apertadas em torno de seus pulsos. Dante não resistiu. Seu olhar cortou através do caos, travando em Lyra, que já estava na porta. Você mentiu para mim. A voz de Dante tremia, seus olhos sangrando vermelho. Pegou o acordo, mas nunca planejou me deixar ir. Lyra parou, virou e olhou para ele. Aquele acordo foi o ingresso que você comprou para ficar aqui e me fazer ouvir seu lixo por 5 minutos. Ajustou o punho. Quanto à polícia, eles estão aqui para fechar a rede. Eu simplesmente escolhi não pará-los. Lyra. Dante lutou selvagemente, as algemas cortando em sua carne. Sou seu marido, gritou, esquecido em seu pânico de que acabara de assinar os próprios papéis de divórcio. Se eu for para a prisão federal, a família Vargas não vai deixar você se safar. Eles retaliarão. Lyra observou seu rosto torcido de pânico. A sede do Vargas no Rio foi invadida pelos federais 10 minutos atrás. Seu ritmo era sem pressa. Seu tio, seu conselho, seus ativos estão congelados. Eles nem têm dinheiro para contratar advogados agora. Ninguém virá retaliar contra mim. Virou-se, empurrou as portas e disse, levem-no embora. As portas se fecharam lentamente no rugido desesperado de Dante. 6 meses depois, prisão La Santé, Paris. Acrílico à prova de balas grosso dividia a sala de visitas. Deste lado, Lyra sentava quieta em uma cadeira de aço inoxidável, vestindo uma trench coat bege. Do outro lado, a porta metálica se abriu. Dante, vestindo um macacão cinza e correntes pesadas, foi solto pelos guardas. Seu cabelo estava raspado curto, suas bochechas profundamente encovadas, maçãs do rosto salientes. O bilionário outrora intocável agora
Era apenas uma casca oca. Sentou no vidro, suas mãos trêmulas pegando o receptor preto. Lyra pegou o dela. Você finalmente veio me ver. Dante olhou para a mulher do outro lado do vidro, sua voz rangendo como foles quebrados. 3 meses. O guarda disse que se eu não assinasse o formulário de liquidação de ativos offshore, você continuaria enviando intimações todo mês. Você odeia o incômodo. Então veio. Lyra olhou para seus lábios rachados. O executor-chefe da equipe de liquidação é meu parceiro. Se eu não viesse, ele tem 30 vias legais para apreender seus ativos à força. A pálpebra de Dante tremeu. Seus nós dos dedos ficaram brancos no receptor. Então por que veio? Sua respiração se acelerou, pressionando o corpo contra o vidro. Lyra, sei que me odeia, mas o fato de estar sentada aqui hoje prova que ainda se importa. Por 6 meses, pensei sobre nossos 3 anos juntos todo dia. Você tinha medo do escuro. Toda noite, deixava uma luz acesa no corredor esperando por mim. Você tinha um estômago ruim, mas para me acompanhar a bailes, você. Eu deixava a luz acesa no corredor para que a câmera escondida tivesse luz suficiente para gravar. A voz de Lyra era completamente plana. As palavras de Dante se engasgaram. Para gravar todo o processo de você trazer os advogados de Bianca para o escritório à meia-noite para transferir ativos conjugais. Dante olhou fixo, boca aberta. Quanto a acompanhar você a bailes, Lyra olhou para seu rosto torcido e chocado. Naqueles eventos, obtive os contatos privados dos herdeiros de 3 grandes conglomerados europeus. 3 meses atrás, eles se tornaram os investidores série A para a marca CIA. Apenas a respiração pesada e irregular de Dante veio pelo receptor. Suas memórias mais orgulhosas de sua esposa profundamente devotada foram casualmente rasgadas em confetes por Lyra. Assine os papéis. Lyra pressionou um formulário de autorização contra o vidro. Dante olhou para o documento e de repente começou a rir. Riu até lágrimas escorrerem por seu rosto. Pegou a caneta e assinou seu nome no documento que o guarda entregou. 2 anos depois, Sala de Mediação de Tribunal Familiar, Paris, onde Lyra residia oficialmente desde que fundara sua maison de alta costura, o que dava à justiça francesa jurisdição sobre a guarda da filha. Dante vestia um terno desbotado e lavado. Devido à sua cooperação com a investigação financeira transnacional e à rendição de todos os ativos escondidos, sua sentença foi reduzida e ele foi solto 1 mês atrás. Sem um centavo e restrito de gastos de luxo, alugou um porão no 13 grau arrondissement. Suas mãos apertavam firmemente uma revista de fofoca amassada. A capa trazia fotos de paparazzi. Cia, vestindo um terno de alta costura, segurava a mão de uma menina de 2 anos saindo de uma pré-escola particular em Paris. A menininha tinha traços meio asiáticos, olhos grandes e um sorriso doce. As mãos de Dante tremiam violentamente de excitação. A porta se abriu e Lyra entrou. Usava maquiagem leve e parecia radiante, exalando uma confiança impecável e desamarrada. Não olhou para Dante, sentando-se diretamente do outro lado. Meritíssimo. Dante se levantou abruptamente, batendo ansiosamente a revista na mesa, falando em francês quebrado. Esta é a prova. Quando ela me deixou 2 anos atrás, estava grávida. Esta criança tem 2 anos e meio. A linha do tempo combina perfeitamente. Esta é minha filha. Tenho direitos de visita. Exijo um teste de DNA imediato. Virou-se, seus olhos brilhando ao encarar Lyra. Lyra, você não abortou. A voz de Dante segurava um êxtase quase maníaco. Você mentiu para mim. Teve nosso bebê. Não quero mais nada. Só quero ver-la uma vez por mês. Sou o pai biológico dela. A lei me apoiará. Lyra abriu sua bolsa Hermes. Puxou uma pasta fina e transparente e deslizou um documento hospitalar com carimbo vermelho pela mesa para Dante. Dante olhou para baixo. Relatório de patologia. Amostra. Tecido embrionário abortado. Data: 17 de novembro, 2 anos atrás. A exata noite do baile de caridade. O êxtase congelou no rosto de Dante. Olhou para aquelas linhas, sua mente ficando em branco. Aquela noite eu deitei na mesa de operação sozinha, sem anestesia geral. Lyra olhou para ele, sua voz fria como gelo. Assisti com meus próprios olhos enquanto o médico limpava completamente a coisa que você deixou em meu corpo. Os joelhos de Dante falharam e ele desabou pesadamente na cadeira. Então aquela criança.
Ele apontou para a revista, seus dedos tremendo como folhas. Lyra puxou um segundo documento. Certificado de adoção internacional. Nome: Mia. Local de nascimento: Lyon. Pai biológico: cidadão francês. Mia é uma órfã que adotei legalmente há 1 ano. Lyra olhou niveladamente para Dante. Meu nome é o único no registro dela. Ela não tem uma gota de sangue Vargas nela, e nunca saberá que um homem chamado Dante Vargas existe neste mundo. Dante olhou para os papéis de adoção. O último fiapo de esperança em seu coração, o único pensamento que o mantivera vivo naquele porão nos últimos meses, foi moído em cinzas por Lyra bem na frente do juiz. Cinzas que nem o vento podia dispersar. Não, Dante agarrou a cabeça com ambas as mãos, soltando um gemido de fera encurralada. Por quê? Por que preferiria adotar uma criança estranha? Porque eu precisava de uma família. Lyra pegou sua bolsa e se levantou. E você nem merece ser um estranho. Não olhou para Dante novamente. Seu advogado empurrou uma ordem de restrição emitida pelo tribunal na frente dele. Senhor Vargas, por favor assine. Efetivo hoje, você é permanentemente destituído de qualquer direito de visitar a senhorita Mendes ou sua filha adotada em qualquer capacidade. É proibido de se aproximar deles a menos de 500 metros. Caso contrário, a polícia o prenderá imediatamente. Dante olhou para a ordem de restrição. Lágrimas acertaram o papel. Apertando a caneta em desespero absoluto, assinou seu nome. O sol do início do outono brilhava calorosamente sobre Paris. Em um café ao ar livre ao longo do Sena, Lyra sentava em uma mesa de ferro branco forjado. Uma pilha grossa de arquivos de arbitragem de joalheria internacional estava na mesa ao lado de um latte fresco. Uma brisa virava as páginas gentilmente. «Mamãe!» Uma voz doce e nítida chamou. Lyra fechou o arquivo e olhou para cima. Uma menininha de macacão correu desajeitadamente, segurando uma folha dourada de outono que acabara de encontrar. Lyra sorriu, levantou-se, abriu os braços e envolveu a filha em um abraço. Beijou a bochecha da menina, seus olhos cheios de liberdade desamarrada e confiança. A luz do sol dançava em seu cabelo, delineando-a em um brilho cegantemente brilhante. E nas sombras do outro lado da rua estava o outrora intocável bilionário Dante, vestindo um casaco esfarrapado, parado ao lado de uma lixeira. A ordem de restrição o pregava estritamente a 500 metros de distância. Observava Lyra na luz do sol. Observava o sorriso genuíno e radiante em seu rosto. Um sorriso que nunca vira uma vez durante o casamento deles. O peito de Dante arfava violentamente, uma respiração presa em sua garganta, forçando lágrimas às bordas de seus olhos. Agachou-se lentamente, enterrando o rosto com força nas mãos, seus ombros tremendo violentamente no vento de outono. Só podia observar como um stalker sem nome, sufocando em arrependimento interminável, e um beco sem saída completo, olhando de longe para o belo mundo que ele próprio havia destruído.